Revelada a incrível história da minha avó em uma casinha abandonada, o que meu pai descobriu. Bragem. Lucas decidiu voltar a São Tomé das Letras, a pequena cidade que viu crescer, com um peso no coração e uma determinação fervorosa. A casinha no centro, onde corria e brincava na infância, estava agora abandonada, com janelas quebradas e paredes descascadas, refletindo a vida dura que sua família havia enfrentado. Mas sua avó, Maria, sempre contava histórias de amor e coragem que aqueciam seu peito. Ele sentia que era hora de enfrentar o passado, de entender melhor a mulher que moldou sua infância. Ao chegar, encontrou seu pai, Antônio, com expressão cansada e olhar distante. O silêncio entre eles era denso, como a neblina que cobria as montanhas ao amanhecer. Juntos, decidiram reformar a casa, uma tarefa que uniria os dois em meio ao peso da história que carregavam. Cada tábua que levantavam, cada parede que pintavam, parecia trazer à tona memórias esquecidas. Certa tarde, enquanto cavavam o assoalho, encontraram um diário antigo, escondido sob uma tábua. Lucas mal podia conter a emoção ao abrir suas páginas amareladas. As palavras da avó eram como um eco de sua bravura. A caligrafia era firme, repleta de sentimentos, e revelava as lutas de Maria. As dificuldades financeiras, o preconceito que enfrentou e, acima de tudo, a força de manter a família unida. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas enquanto ele lia sobre os momentos em que sua avó se transformou em um pilar de apoio para vizinhos em necessidade, criando uma verdadeira rede de solidariedade em um bairro marginalizado. E então, uma revelação devastadora. Um mal-entendido, um empresário inescrupuloso que se aproveitou da fragilidade de Maria e tomou a casa que significava tudo para ela. O peito de Lucas aperta ao compreender que por trás de cada história que ouvira na infância havia uma realidade muito mais dolorosa. Ao confrontar Antônio sobre o diário, percebeu que seu pai também carregava um fardo de ressentimentos e tristezas não resolvidas. "Você sabia?" Lucas perguntou, a voz embargada. "Sabia de tudo isso e nunca me contou?" Antônio virou o rosto, já sem palavras. A tensão no ar era palpável. Naquele momento, o filho e o pai se viram não apenas como família, mas como duas almas perdidas em busca de cura. "Precisamos lidar com isso, pai", disse Lucas, sentindo a urgência no peito. "A luta da vovó não foi em vão. Nós podemos fazer a diferença." Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. As conversas sobre o passado, que antes eram difíceis, começaram a fluir. Lucas compreendeu que honrar a memória da avó era também um chamado à ação. Ele queria lutar contra as injustiças da sociedade, se doar não só à sua família, mas à comunidade que tanto de sua avó herdara. E enquanto olhava pela janela da casinha, sentiu a chama da esperança crescer dentro dele. A luta deles não poderia ser em vão. "Mas será que somos fortes o bastante para enfrentar tudo isso?" pensou, sentindo as emoções aflorarem novamente. Uma nova jornada se iniciava, e Lucas sabia que não poderia fazer isso sozinho. Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de trabalho físico e diálogos emocionais. Lucas e Antônio se tornaram inseparáveis. Cada prego que cravavam na madeira era um símbolo de uma nova esperança, de uma reconstrução que ia além das paredes da casa. Ao mesmo tempo em que o lugar começava a recuperar sua antiga beleza, os homens lidavam com suas feridas internas, abrindo-se um ao outro como nunca antes. Certa manhã, enquanto pintavam os caibros do telhado, Antônio parou, olhou para o céu azul e disse: "Sua avó sempre dizia que cada um de nós carrega a história em nossos corações. É hora de desenterrar as memórias que guardamos e dar uma nova vida a elas." As palavras do pai ressoaram em Lucas como um mantra. Ele se lembrou de cada história contada por Maria, da força dela em dias de dificuldade e de como sempre fazia questão de celebrar as pequenas vitórias com um sorriso largo. Era isso que eles precisavam, reconstruir o legado deixado por ela. Foi então que Lucas teve uma ideia que não poderia esperar. "Nós precisamos contar a história da vovó", propôs Lucas, o brilho nos olhos.
Podemos fazer um documentário, algo que mostre a luta dela e a nossa, mostrar o quanto ela fez pela comunidade. A ideia fervilhava em sua mente enquanto imaginava imagens de sua avó interagindo com os vizinhos, suas mãos calejadas ajudando na construção da solidariedade que Maria sempre defendeu. Antônio hesitou, mas logo o rosto dele se iluminou. Isso pode funcionar, filho. Se fizermos direito, pode ser um longo caminho para curar nossa história e inspirar outros a lutar também. Decidiram que assim que a casa estivesse pronta, começariam a filmar. O plano animou os dois, mas ao mesmo tempo um misto de ansiedade e medo invadiu o coração de Lucas. Será que conseguiriam fazer justiça à memória de Maria? Poderiam tocar o coração das pessoas e garantir que sua avó nunca fosse esquecida? Por outro lado, havia uma questão não resolvida, uma verdade ainda a ser descoberta. Enquanto conversavam sobre o projeto, um velho amigo da avó apareceu na porta da casa. Um homem que Lucas conhecia de vista, mas cuja história nunca havia explorado. Seu olhar era pesado, como se carregasse um fardo que não podia mais suportar. "O que você faz aqui, Donato?" perguntou Antônio, visivelmente surpreso. "Eu vim falar sobre Maria", respondeu ele com a voz trêmula. Seus filhos precisam ouvir mais sobre o que realmente aconteceu naquela época, o que ela enfrentou e quem realmente a prejudicou. As palavras de Donato foram um soco no estômago de Lucas. O passado que ele pensava que conhecia parecia agora mais distante, repleto de sombras. Sentiu uma onda de emoções passando por ele. A descoberta de que o que ele acreditava ser uma história clara estava se desenrolando em um enigma. "Espere, você sabe mais." A voz de Lucas tremia com a urgência. "Você sabe quem tomou a casa dela?" Donato olhou em volta como se certificasse que ninguém mais os escutava. É hora de falar a verdade, e sua avó não foi a única a sofrer. A história que você busca é mais profunda e dolorosa do que pode imaginar. Seus olhos se fecharam e, ao mesmo tempo, se abriram para um mundo que Lucas ansiava descobrir, mas temia. Ele sabia que cada revelação traria à tona mais dor, mas a necessidade de compreender a luta de sua avó falava mais alto. "Vamos ouvir", disse Lucas, determinado. "É hora de reescrever nossa história, mas desta vez com a verdade." Donato respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. O silêncio envolveu os três homens, uma tensão palpável pairava no ar. A luz do sol atravessava as tábuas da casa em construção, criando faixas de luz e sombra, como se a própria casa estivesse prestes a revelar seus segredos. Maria era uma mulher forte, mas também vulnerável. Muitos viam isso como uma fraqueza. Começou Donato, sua voz firme, mas cheia de emoção. Ela lutou contra um sistema que sempre favoreceu os poderosos. A casa que vocês estão reformando, precisamos lembrar que ela não é apenas uma construção, mas um símbolo de resistência, resistência a injustiças, a traições. Lucas sentiu seu coração acelerar. Cada palavra de Donato era como um eco de sua avó, uma chamada para entender mais profundamente o que Maria realmente enfrentou. Ele olhou para Antônio, que parecia absorver cada sílaba, a testa franzida em concentração. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Lucas, com um nó no estômago. "Quem a prejudicou? O que aconteceu?" As pessoas da comunidade viam Maria como uma líder, mas algumas a viam como uma ameaça. Aqueles que queriam o controle, aqueles que usaram a casa dela como um instrumento de poder, respondeu Donato, a tristeza evidente em seu olhar. Ela não se deixou abater e, por isso, pagou um preço alto. "Todo mundo sabe que a casa foi tomada", disse Antônio, incredulidade pintada em seu rosto. "Mas quem foram esses poderosos? O que você sabe sobre isso?" Donato hesitou novamente, seu olhar se perdendo em memórias distantes. Os mesmos que estavam por trás da pista de dança da cidade, que fecharam os olhos para o sofrimento dos outros enquanto se beneficiavam das suas lutas. Maria se opôs a tudo isso, e muitos preferiram removê-la do caminho em vez de enfrentar as verdades que ela trazia à tona. A raiva começou a borbulhar dentro de Lucas. Sentia que cada palavra carregava uma ferida que ainda não havia sarado, uma ferida que sua avó enfrentou sozinha. Ele podia imaginar Maria protestando, unindo os vizinhos em torno de uma causa justa, apenas para ser silenciada por aqueles que não queriam mudanças. E essa história, como podemos contá-la? Como podemos dar voz a isso? Questionou Lucas, o desespero e a determinação misturando-se em seu peito. Precisamos encontrar aqueles que ainda estão aqui, aqueles que viveram tudo isso e estão dispostos a falar, respondeu Donato.
a determinação se misturando à dor nos olhos. Mas também precisa haver coragem. Você e Antônio terão que enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também os de agora. Algumas pessoas não vão querer que essa verdade venha à tona. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A ideia de abrir feridas ainda não cicatrizadas deixava seu espírito inquieto, mas ao mesmo tempo havia uma chama de coragem que começava a surgir dentro dele. Ele não poderia desapontar a memória de Maria. Precisava garantir que sua história fosse contada. Estamos prontos para isso, prontos para recontar não apenas a história da vovó, mas de todos que sofreram, afirmou Lucas com mais convicção do que nunca. Ele olhou para Antônio, que mesmo em silêncio, parecia cheio de emoções contidas, um olhar de compreensão e apoio. Então vamos, disse Antônio, após uma pausa significativa. Estamos juntos nessa. Mas enquanto Donato começava a relatar as lembranças de um passado esquecido, a porta da casa rangeu e uma figura conhecida apareceu. Era um dos vizinhos mais antigos, alguém que se disfarçara nas sombras por anos e que agora parecia prestes a se expor a um novo capítulo. A verdade nunca está sozinha, sussurrou a mulher, de cabelos brancos e olhar penetrante. Até mesmo os fantasmas têm suas histórias para contar. E assim, Lucas fez uma promessa silenciosa. Não descansaria até que cada voz fosse ouvida, cada verdade exposta. O caminho à frente seria longo e tortuoso, mas o legado de sua avó brilhava como uma luz orientadora. Com a revelação chegando, ele se lembrou das palavras cravadas em sua memória. É hora de desenterrar as memórias. Mas, no fundo, ele se perguntava, até onde iriam para alcançar essa verdade? A mulher de cabelos brancos avançou lentamente, um misto de determinação e vulnerabilidade nos olhos. Lucas reconheceu aquela figura, Dona Rita, uma das últimas guardiães das histórias da sua avó. A comunidade sempre a respeitou pelas suas lembranças, mas ela viveu à sombra do medo. Agora, em pé na porta enferrujada, parecia pronta para compartilhar o que até então fora silenciado. Eu conheço a história de Maria melhor do que muitos, disse Dona Rita, sua voz frágil, mas com uma força interior que fez o ar vibrar ao redor. Ela me ajudou em momentos difíceis. O que eu vi, o que ela enfrentou, talvez seja a hora de revelar o que muitos prefeririam esquecer. Lucas sentiu um frio na barriga. O peso das palavras de Dona Rita fazia seu coração acelerar. Ele se lembrou das noites em que escutou os sussurros dos mais velhos na cidade, mas agora era real. Ele precisava ouvir. Por favor, nos conte, pediu Antônio, a voz tensa, a ansiedade evidente em seus olhos. Donato permaneceu em um canto, observando, como se aquelas revelações o pudessem trazer à tona dores do passado. Dona Rita respirou fundo, como se tentasse reunir as memórias dispersas em sua mente. Maria sempre foi uma lutadora. Quando o líder do bairro decidiu tomar a casa para si, ela não ficou calada. Aquela casa era um abrigo, um lugar de acolhimento. Ela acolheu e protegeu muitos. Mas as sombras dos poderosos a cercaram. Você quer dizer que a casa tinha mais significado do que imaginamos? Interrompeu Lucas, absorvendo a gravidade das palavras dela. A ideia de o lar de sua avó ser um lar de resistência e acolhimento tocou seu coração. Ele se lembrou das tardes passadas sentado na varanda, escutando histórias entre risos e lágrimas. Exatamente, meu jovem. Maria não era apenas uma mulher qualquer. Ela criava redes de apoio, unia pessoas contra preconceitos e injustiças que a cidade insistia em ignorar. Dona Rita deu um passo à frente, enquanto a luz do sol fazia seu cabelo branquear ainda mais. Quando ela lutou, muitos se uniram a ela, mas aqueles que estavam no poder não gostaram nada disso. E na calada da noite, um grupo decidiu silenciá-la. Nem todos que diziam estar ao seu lado eram verdadeiros amigos. Lucas sentiu uma raiva se formando em seu peito. Havia algo muito mais sombrio nessas memórias do que jamais imaginara. Algo que rasgou a narração que tinha dentro de si sobre sua avó. Mas como ela se opôs? O que exatamente aconteceu? Questionou, a expectativa apertando sua garganta. O que acontecerá agora pode ser um reflexo do que ocorreu. Maria fez uma reunião no centro da cidade, convocou todos para um ato de coragem. Mas as notícias vazaram para aqueles que a queriam fora da jogada. E naquela noite fatídica, ela foi confrontada, explicou Dona Rita, lágrimas se acumulando em seus olhos.
Havia uma traição no ar. E se tivermos provas? Antônio sugeriu repentinamente. Se conseguirmos documentos ou depoimentos de quem estava lá. Estamos falando de vidas, não apenas de histórias, disse Donato, com um olhar severo. Reconhecer a verdade sobre os mortos pode desenterrar muito mais dor. Precisamos estar preparados. A tensão entre os três cresceu. Lucas olhou para Antônio, a adrenalina subindo, enfrentando uma decisão difícil. Ele sabia que buscar a verdade significava enfrentar as sombras que ameaçavam sua família. Não podemos recuar, disse Lucas com firmeza. Precisamos saber o que realmente aconteceu. Essa história é mais do que a história da minha avó, é sobre todos nós. Encerrado nesse momento de decisão, uma nova luz brilhou nos olhos de Dona Rita. Eu conheço alguém que pode ajudar, alguém que esteve lá naquela noite, ela revelou. Mas ele não se expõe facilmente. A coragem pode ter um preço elevado. Lucas sentiu uma mistura de excitação e apreensão. O caminho estava se revelando, mas o que mais viriam à tona nessa busca por verdades? Algumas portas, uma vez abertas, não poderiam mais ser fechadas. E o que poderia seguir as revelações que ainda estavam por vir? A luz da tarde começava a minguar, lançando sombras longas e misteriosas pelo chão. Dona Rita, ainda em pé, sentia a expectativa daquelas almas reunidas, todas ansiosas por descobrir mais sobre suas lembranças. A casa atrás de Lucas parecia respirá-las, como se estivesse viva. Ele se chama Zé, um dos homens que esteve lá naquela noite, disse Dona Rita, com um tremor na voz. Ele se afastou do bairro depois do que aconteceu. Viveu no medo, mas pode ter visto a verdade. E onde ele está? Questionou Antônio, já imaginando os passos que deveriam seguir. Na beira do rio, em uma pequena choupana, mas ele não gosta de ser incomodado. O medo ainda o consome. Lucas trocou olhares com Antônio. Uma mistura de curiosidade e preocupação pairava no ar. E se ele não quiser falar? E se não estiver mais disposto a rever o passado? Lucas ponderou, lembrando-se do peso do sofrimento que poderia estar guardado dentro de Zé. Se você puder encontrá-lo, seria um primeiro passo, sugeriu Dona Rita. Às vezes, essas memórias pesadas precisam de alguém para se abrir. Vou com você, Antônio disse rapidamente. Se quisermos a verdade, temos que ir até o fim. Donato afastou-se, ainda em silêncio, como se estivesse em desacordo. Busquem a verdade então, mas a verdade pode doer. Quando escavamos o passado, podemos nos ferir no processo. As palavras de Donato pesaram na sala. Lucas sentiu o impulso de se distrair, mas não conseguiu. A ideia de que a busca pela verdade pudesse desenterrar demônios ocultos o assustava. Mas não havia como voltar atrás. A noite parecia ficar mais densa, como se o mundo estivesse aguardando, contido por suas decisões. Vamos então, sugeriu Lucas, sua voz decidida, embora seu coração pulsasse descompassado. O que está em jogo é maior do que nossas inseguranças. Enquanto se preparavam para sair, ele notou um brilho peculiar nos olhos de Dona Rita. A coragem é um caminho solitário, mas vale a pena, crianças. Maria sempre acreditou na força de um coletivo, mesmo nos momentos mais sombrios. Aquelas palavras ecoavam pela mente de Lucas, como um chamado para a ação. Chegou a hora de enfrentar os ecos do passado que se agitavam naquela casa. O caminho para a choupana à beira do rio não prometia ser fácil, mas a chama da verdade ardia dentro dele. Ao saírem, Lucas notou que a brisa da noite parecia carregada de expectativa. Seria essa a última chance de entender a história da avó? O que mais poderia ser revelado? Quais sombras iriam encontrar? Eles atravessaram as ruas, agora desertas e mergulhadas em um silêncio pesado. A cada passo a adrenalina aumentava, misturada com uma sensação de apreensão. O rio parecia um aliado distante, uma testemunha da dor e da resistência de outros tempos. Seja o que for que Zé tenha a dizer, precisamos estar prontos, disse Antônio, abrindo a passada em direção à choupana. O passado é traiçoeiro, mas pode nos dar forças. Lucas assentiu, mas as dúvidas ainda dançavam em sua mente. O que ouviriam daquela figura misteriosa? E quem, afinal, estava verdadeiramente ao lado deles nessa busca? Enquanto se aproximavam do rio, com sua superfície lisa como um espelho quebrado, novos ruídos e sussurros começaram a emergir do escuro. O silêncio da noite tinha seus próprios segredos. A verdade estava ali,
à espreita, e cada passo os levava mais perto de uma revelação que poderia mudar tudo. A atmosfera pulsava, e Lucas sentia que a história de sua avó estava prestes a tomar um novo rumo. Mas será que estavam prontos para enfrentar essa nova realidade? O caminho para a choupana era estreito e encoberto por árvores altas que pareciam vigiar os passos de Lucas e Antônio. As folhas sussurravam palavras inaudíveis, como se quisessem alertá-los sobre o que estava por vir. O rio à direita corria sereno, mas Lucas podia sentir que sob sua superfície tranquila havia segredos escondidos, como uma ferida tapada por uma crosta que ainda doía. Estamos indo na direção certa? Antônio quebrou o silêncio, sua voz traiçoeira no silêncio da noite. Sim, Lucas respondeu, embora sua própria certeza pendesse como uma folha solta ao vento. A dona Rita disse que ele está aqui. Eles finalmente avistaram a choupana, uma construção simples, mas já marcada pelo tempo. As tábuas de madeira se desgastavam e a porta, meio entreaberta, parecia convidar, ao mesmo tempo que avisava para não entrarem. Devemos bater? Antônio perguntou, hesitante. Temos que tentar. Precisamos saber o que ele sabe, Lucas respondeu, a determinação tomando conta dele. O que menos queriam era que a oportunidade escapasse, mas o medo do desconhecido pulsava como um tambor em seu peito. Com um gesto firme, Lucas se aproximou da porta e deu 3 batidas. O som ecoou no ar, e por um instante nada aconteceu. O coração de Lucas acelerou. E se Zé não quisesse reviver o passado? E se suas respostas trouxessem mais dor do que alívio? Mas antes que pudesse formular mais perguntas, uma sombra apareceu à porta. Um homem magro, de barba desgrenhada e olhos cansados, os observava. Era Zé. Quem são vocês? Ele perguntou, a voz trêmula e baixa. Desculpe incomodar, senhor. Nós somos amigos da dona Rita. Precisamos falar com você, Lucas disse, esforçando-se para soar calmo. Zé parecia hesitar. Ouvindo um resfôlego breve, ele olhou de Lucas para Antônio, como se avaliando se deveria deixá-los entrar ou se deveria fechar a porta e seguir vivendo com seus fantasmas. A dona Rita disse que você poderia saber mais sobre a noite, Lucas completou, sua voz embargada, quase como se desejasse que cada palavra funcionasse como uma chave. Foram longos segundos até Zé finalmente abrir mais a porta. Entrem, ele disse, com um gesto cansado. Ao cruzar o limiar, Lucas sentiu um calafrio descer pela espinha. O interior da choupana era modesto, mas a atmosfera pesada denunciava que ali haviam resquícios de sofrimento. Por que querem saber sobre aquela noite? Zé perguntou, sentando-se à mesa de madeira gasta. Porque precisamos entender o que aconteceu, disse Antônio, ansioso. A história da nossa família. O que aconteceu com ela? Às vezes é melhor esquecer, Zé murmurou, quase para si mesmo. Mas você deve saber que o passado nunca realmente desaparece. Aquelas palavras afundaram como pedras em um poço profundo. Lucas trocou um olhar aflito com Antônio. Eles não queriam ouvir que o passado estava prestes a machucá-los ainda mais. Mas não havia como recuar. Precisamos saber, por favor, o que aconteceu naquela noite. Lucas insistiu, seu tom uma mistura de desespero e necessidade. Zé respirou fundo e seus olhos brilharam com algo nostálgico. Vocês estão prontos para ouvir? A pergunta pairou no ar como uma tempestade prestes a estourar. O que quer que Zé revelasse poderia não apenas mudar a percepção que tinham de sua história familiar, mas também reocupar seus corações com ventos de dor e revelação. Eles estavam prontos para desbravar mais um dos muitos episódios obscuros daquela longa viagem, que parecia apenas estar começando. Com o olhar fixo em Zé, Lucas sentiu seu coração disparar. Ele sabia que a verdade poderia ser insuportável, mas também sabia que precisavam conhecê-la para, enfim, encontrar paz. Sim, estamos prontos, afirmou, decidido. Zé o encarou, seus olhos refletindo a profundidade de anos de estragos e memórias. E com um leve mover de cabeça, ele começou a falar. A nova história começava a se desenrolar, mas até onde iriam? Zé respirou novamente, a atmosfera carregada de uma tensão palpável. As lembranças dançavam em sua mente como sombras fugidias, e ele finalmente decidiu trazê-las à luz. Aquela noite foi a noite que tudo mudou. Começou ele, com a voz quase um sussurro. Era um dia comum até que a tempestade chegou. Um temporal forte, como se o céu tivesse se despedido de tudo que conhecíamos.
Mas dentro da casa da Dona Rita, tudo estava calmo. Pelo menos, parecia. Lucas e Antônio trocaram olhares, angustiados. Não estavam prontos para o que viria a seguir. Zé, percebendo a inquietação deles, começou a se abrir. Eu era apenas um garoto, mas lembro como se fosse ontem. Minha mãe e Dona Rita estavam na cozinha, falando de coisas de mulher, enquanto nós brincávamos no quintal. Era um lugar seguro, longe do mundo. Mas às vezes a vida nos traz coisas que não estamos preparados. Os olhos de Zé se perderam na distância, revivendo a cena. Noite adentro, ouvimos gritos, gritos que rasgaram a calmaria. Ouvimos as pessoas da vila dizendo que algo tinha acontecido com nosso pai, que ele havia se metido em problemas. Eu não entendia o que isso significava, apenas que aquele aviso fazia o coração correr rápido. A voz de Zé tremia. Quando as luzes apagaram, tudo ficou em silêncio. A única coisa que restava era o eco dos meus próprios pensamentos. Ouvimos batidas na porta. A necessidade de abrir foi tão forte que não consegui resistir. Quem estava lá? Antônio perguntou, com a voz carregada de expectativa. Aquelas pessoas, homens com raiva nos olhos, pedindo por justiça. Eles não queriam só explicações, queriam sangue. Meu pai tinha se envolvido em algo muito mais profundo do que a gente sabia. Aquela noite, o passado se enredou no presente e trouxe a fúria com ele. Zé parou por um momento, engolindo a dor que ameaçava transbordar. Eles entraram e a confusão aconteceu. Eu só me lembro de um empurrão e depois um grito, o grito da minha mãe. Minha avó estava ali, tentando proteger todos nós. Mas eu não fiz nada, eu não protegi ninguém. O peso do que Zé revelava se instalou entre eles como um nevoeiro denso. Lucas sentiu a necessidade de interromper, mas se manteve em silêncio. O relato seguia e ele sabia que era preciso ouvir. Eles levaram meu pai. Nunca mais o vi. E por muito tempo, ninguém se atreveu a falar sobre isso. O silêncio se estabeleceu como uma maldição. E aqui estou, anos depois, mais uma vez trazendo à tona um passado que não deveria ser esquecido, mas que ninguém se atreveu a desvendar. A luz da choupana parecia escurecer com aquelas palavras, e por um breve momento, um ar de desespero tomou conta do espaço. Antônio estava pálido, com a respiração entrecortada. Mas e a nossa família? O que aconteceu depois? Zé olhou para eles, a intensidade da dor em seu olhar visivelmente misturada com um desejo de libertação. Vocês precisam entender que essa história está entrelaçada com a de seus pais e avós. O que eu contei é apenas o começo. A verdade pode doer, mas se vocês estão dispostos a explorar, ainda há muito mais a saber. Lucas sentiu a boca seca, o coração martelava em seu peito, pulsando contra a necessidade de saber. Estamos prontos, Zé, disse ele, lutando contra a insegurança. A verdade. Zé inclinou a cabeça como se estivesse buscando as palavras que finalmente poderiam expor as cicatrizes de tantos anos. A verdade é uma espada de 2 gumes, mas, se vocês estão prontos para enfrentá-la, então teremos que ir mais fundo. Naquela noite, não só a vida de muitos foi mudada, mas um segredo criminoso começou a se formar. O coração de Lucas acelerou com a promessa de mais revelações. Como uma fissura se abrindo, ele sabia que a jornada estava apenas começando. E o que vem a seguir? Ele perguntou, com uma mistura de ansiedade e determinação, ansioso por descobrir como a história de sua família estava interligada com os acontecimentos daquela noite fatídica. Zé se endireitou, e a atmosfera da choupana pareceu vibrar com o peso de uma nova verdade prestes a emergir. Os olhos de Zé brilharam com uma mistura de dor e resolução. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo nas memórias que podiam mudar tudo. A história da nossa família, começou ele, não é só a história da noite em que tudo desmoronou. É também sobre o que aconteceu depois, a vergonha, o sofrimento e como até mesmo o amor pode se transformar em algo escuro quando não é compreendido. Eu só entendi isso quando cresci e, finalmente, comecei a investigar mais. Lucas e Antônio se inclinaram para frente, cada vez mais envolvidos pelo enredo que se desenrolava. Depois da prisão do meu pai, tudo ficou mais difícil. Minha mãe, que antes era cheia de vida, se fechou para o mundo. O que estava tudo interligado, as brigas, as mágoas, tudo pareceu se intensificar. E então, eu me lembrei da casa de Dona Rita, o lugar onde nossa família costumava se encontrar.
Ela sempre dizia que o lar é onde nosso coração encontra descanso, mas a minha mãe não conseguia se sentir em casa em lugar nenhum. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem como poeira no ar. Lucas sentiu uma dor profunda ao imaginar a perda daquela mulher forte que tinha que suportar tanta dor. Eu não entendia então, mas a maneira como ela se afastou de nós, aquilo me feriu. Eu só queria saber o que tinha acontecido com meu pai, mas cada vez que perguntava, o silêncio se instabilizava, como uma onda prestes a quebrar. Zé, você poderia ter feito algo diferente? Antônio perguntou, com a preocupação estampada no rosto. Não havia um jeito de ajudar? Zé balançou a cabeça lentamente. Era um momento em que eu só era uma criança, mas cresci com isso. E sou grato, porque aqueles anos de silêncio acabaram revelando coisas que eu nunca imaginei. Descobri que Dona Rita sabia mais do que dizia. A casa dela, com todas as suas memórias, guardava segredos que até a minha mãe tinha medo de explorar. Lucas sentiu um frio na barriga ao ouvir aquelas palavras. Era ali, entre paredes tomadas por histórias, que a verdade poderia ser mais aterrorizante do que ele imaginava. Um certo dia, eu encontrei um diário. Era da minha mãe, mas não era fácil ler suas páginas. Cada linha era como um grito silenciado. Ela falava de amor, de traição e, principalmente, do que aconteceu naquela noite. Zé passou a mão pelo rosto, em um gesto de cansaço. Eu queria entender, mas ao ler, a dor era quase insuportável. E o que você encontrou, Zé? Lucas perguntou, mal contendo a curiosidade. Encontrar a verdade é como abrir uma caixa de Pandora. O diário falava sobre um amor proibido, segredos que ligavam nossa família a outros e que se entrelaçavam com as brigas pela cidade. O que eu descobri foi que Dona Rita e minha mãe eram aliadas em um jogo muito mais profundo, e a história envolvia o que meu pai realmente fez naquela noite. Na verdade, o que ele foi forçado a fazer. Um amor proibido? Antônio repetiu, tentando digerir a informação pesada. Sim, e um pacto sombrio que unia gerações. Aquela casa, a casa onde vocês cresceram, segurava a chave para um passado que muitos quiseram apagar. E sabem qual é a parte mais dolorosa? Essa chave pode abrir feridas que nunca sararam. O que vou revelar tem o poder de mudar tudo, mas vocês têm que estar prontos para o que vem a seguir. Silêncio. Apenas o som da respiração pesada preenchia a choupana. Lucas e Antônio se entreolharam, absorvendo o peso das revelações. O coração de Lucas disparou com uma mistura de medo e expectativa. E se nós não estivermos prontos, Zé? Lucas sussurrou, encarando os olhos profundos do homem à sua frente. Então, por favor, quebrem o silêncio, porque o que eu vou dizer pode mudar não só a vida de vocês, como também a de suas famílias. Zé fez uma pausa, o olhar penetrante segurando a atenção de todos. Naquela noite, não apenas uma vida foi levada, mas um ciclo se formou, e encerra-se aqui uma história de traição. O que eu direi agora é a conclusão da verdade que parte do diário, quem realmente estava atrás da violência naquela noite. E com essas palavras, a atmosfera da choupana se transformou, como se estivessem prestes a cruzar uma linha sem volta. Zé hesitou, seu olhar fixo no chão de terra batida. A tensão na sala era palpável, até mesmo o vento parecia sussurrar, conspirando para que ele revelasse o que guardava há tanto tempo. Eu descobri que, naquele dia fatídico, meu pai não estava agindo apenas por impulso. Havia uma necessidade de proteger algo maior, um segredo que poderia dizimar nossa família, disse ele, a voz embargada. Alguém o forçou a tomar uma decisão que mudou tudo. Alguém que estava dentro da nossa casa e, ao mesmo tempo, fora dela. Lucas e Antônio trocaram olhares confusos. O que quer dizer com dentro e fora? Antônio perguntou, a voz trêmula, como se cada palavra cortasse o ar. Acontece que Dona Rita não era só uma vizinha. Ela fazia parte de um legado, um pacto. Zé fez uma pausa, as palavras lutando para sair. Ela era uma das guardiãs de segredos que envolvem todos nós. E esses segredos têm a ver com a história da nossa avó, da sua avó também, Lucas. Os olhos de Lucas se alargaram, ao mesmo tempo em que um frio percorreu sua espinha. Eu não entendo, Zé. O que ela tem a ver com isso? Tudo. Minha avó e a sua avó estiveram envolvidas em uma história que remonta a muitos anos. A rivalidade, as traições,
tudo foi construído sobre um alicerce de mentiras e alianças. E foi Dona Rita quem manteve essa verdade adormecida, como se guardasse um fogo que poderia queimar tudo se aceso. Lucas sentiu a luta dentro de si. O que começava a se revelar era um labirinto de emoções, como se o passado estivesse se entrelaçando com o presente de uma forma que ele nunca poderia prever. Mas por que não nos contaram? Por que esconder o que poderia nos libertar? Zé suspirou profundamente. Porque o medo muda as pessoas. Com o tempo, o amor se transforma em alguma coisa que desfigura. Nossas mães acreditavam de nos protegiam, mas o silêncio só aumentou a dor. O olhar de Zé se fixou em Lucas. Por isso, é tão importante que a verdade venha à tona, não só para nós, mas também para nossos filhos, para que não carreguem esse fardo. O clima na choupana mudou novamente, como se a madeira antiga dos móveis tivesse absorvido toda a tristeza do passado. "E o que você encontrou mais no diário?" Antônio perguntou, inquieto. Um nome que repetidamente aparecia nas páginas associado ao amor proibido. Era um homem que estava ligado a ambas as famílias. Ele era a chave e a maldição. A respiração de Zé pesou na sala, como se aquele nome estivesse selando o destino de todos ali. O nome era ninguém menos que o pai de Dona Rita, um pacto que cruzava gerações, unindo famílias por meio de traições e segredos. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Era um misto de angústia, tristeza e, principalmente, um desejo de entender. "E o que você vai fazer agora, Zé?" Zé ergueu o queixo, sua expressão mais resoluta do que nunca. "Vou enfrentar essa verdade, independente do que ela signifique. Não podemos mais viver nas sombras. Precisamos descobrir tudo o que puder sobre nossos ancestrais e os laços que nos unem, antes que eles nos dividam de vez." A atmosfera pulsava com a urgência do que ainda estava por vir, um misto de esperança e temor pela revelação. E com um impulso de coragem, Zé sugeriu: "Vamos até a casa de Dona Rita. Ela pode ter as respostas que precisamos, sem mais segredos." O coração de Lucas disparou. O que ele e Antônio estavam prestes a descobrir poderiam não apenas mudar suas vidas, mas também revelar uma verdade que ninguém jamais quis enfrentar. "Você tem certeza disso?" ele perguntou, quase sem voz. É a única maneira de quebrar este ciclo. A determinação nos olhos de Zé reluzia como uma chama, e o futuro agora parecia incerto e inesperado. E com essas palavras, eles tomaram a decisão de avançar, no que poderia ser uma jornada transformadora, mas também repleta de riscos. Ao olharem um para o outro, sabiam que o que buscavam estava a poucos passos dentro da casa de Dona Rita, e a verdade dentro deles também estava prestes a ser confrontada. A choupana estava silenciosa, mas dentro de Lucas um turbilhão de emoções fervilhava. A decisão de confrontar Dona Rita parecia aliviá-lo e, ao mesmo tempo, aterrorizá-lo. As palavras de Zé ecoavam em sua mente, exigindo ação. "Precisamos ir até ela", disse com uma determinação renovada. Antônio, ao seu lado, sentia a mesma necessidade de enfrentar o passado e desbravar o desconhecido. Assim que saíram, a brisa fresca da noite envolveu-os, trazendo consigo a sensação de que algo estava prestes a mudar. A caminhada até a casa de Dona Rita era permeada por um silêncio carregado, uma expectativa palpável no ar. Cada passo que davam parecia ecoar as histórias que haviam sido silenciadas por tanto tempo. Os sussurros da noite pareciam incentivá-los a continuar. Quando chegaram à casa de Dona Rita, as luzes estavam acesas. A figura da mulher emoldurada pela luz suave da janela trouxe uma mistura de conforto e ansiedade. Lucas bateu à porta, sua mão tremendo levemente. Ouvindo os passos de Dona Rita se aproximando, seu coração parecia querer saltar do peito. "Oi, meu bem, o que vocês precisam?" Dona Rita os recebeu com um sorriso gentil, mas logo suas feições mudaram ao notar a seriedade nos rostos de Lucas e Antônio. "Nós precisamos entender a verdade sobre o que aconteceu naquela noite", Lucas disse, encontrando coragem nas profundezas de sua voz. "Zé nos contou sobre os segredos, sobre a nossa história, e sabemos que você é parte disso." O olhar de Dona Rita se aprofundou e Lucas percebeu que havia um peso imenso em suas lembranças. "A verdade pode ser um fardo, menino. Vocês estão prontos para isso?" "Estamos prontos", afirmou Antônio, a firmeza de sua voz surpreendendo a si mesmo. O eco da determinação na sala fez Dona Rita suspirar.
Ela se indecifrou um momento, olhando para o passado que havia carregado com tanto cuidado. Maria e eu éramos muito próximas. Nós éramos amigas e rivais. O que aconteceu naquela noite mudou tudo. Ao dizer isso, Dona Rita se sentou e começou a relatar a história que há tanto tempo permanecia trancada. Com sua voz trêmula, mas firme, começou a descrever a conexão entre as famílias e os motivos que levaram à traição. Naquela noite, uma reunião foi marcada. Maria estava tentando unir todos contra o que achava que era um abuso de poder, mas havia quem quisesse silenciá-la. E, enquanto ela lutava por justiça, tramava-se uma traição nas sombras. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Lucas. Ele sentiu o peso da dor de sua avó e o eco das lutas que Maria havia enfrentado. "E o que aconteceu com ela?" perguntou, a voz cheia de um desespero contido. "Ela lutou até o fim, meu querido, mas o que aconteceu naqueles momentos finais não foi apenas uma briga, foi uma execução silenciosa de um amor interrompido e de um plano traiçoeiro. E a verdade sempre encontrou um jeito, se não na hora, então na memória das pessoas." Dona Rita prosseguiu, revelando que o âmago da história não era simplesmente sobre a casa ou o poder. Era sobre laços familiares, amor e solidão que se entrelaçavam como um novelo de lã mal trançado. Lucros, medos e rivalidades moldaram cada passo daquele caminho. "É hora de levar a história de Maria adiante", disse Dona Rita, agora com firmeza. "Vocês não podem deixar que o medo guie suas vidas. O que ela fez pela comunidade foi grandioso e é tempo de honrar essa memória." A determinação crescia dentro de Lucas e Antônio. As palavras de Dona Rita acenderam uma chama. Eles não estavam apenas buscando a verdade, estavam buscando a reparação para honrar o legado de Maria e de todos que sofreram. "Vamos criar um documentário, um filme que não só conte a história dela, mas que traga à luz tudo o que ocorreu", Lucas disse, sentindo a excitação e a adrenalina tomando conta de si. "Vamos dar voz a todos que foram silenciados." Antônio concordou, sua expressão radiante. "Nossos avós têm que ser lembrados. Vamos mostrar que a luta deles não foi em vão." Dona Rita sorriu. "Então?" E Lucas viu o brilho de esperança em seus olhos. Essa é a coragem que Maria sempre queria ver. Falar é o primeiro passo para curar. E assim, naquele humilde lar que guardava segredos de um passado conturbado, eles encontraram o recomeço. Cada um se comprometeu a dar voz a essas vidas que tanto importaram, transformando dor em potência. Com essa nova força, estavam prontos para desbravar a verdade, não só sobre o passado, mas sobre a esperança no futuro. A noite se despedia, mas a jornada de Lucas e Antônio estava apenas começando. Ao deixarem a casa de Dona Rita, sentiam-se mais leves e cheios de determinação. Quando as luzes do amanhecer começaram a surgir, Lucas sorriu, sabendo que cada passo em direção à verdade era, na verdade, uma celebração da vida. "É hora de agir! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas mensagens importantes. E não esqueça de comentar suas reações e sentimentos sobre o final. Sua opinião importa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e garantir que a voz de Maria nunca seja esquecida. A hora de agir! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas mensagens importantes. E não esqueça de comentar suas reações e sentimentos sobre o final. Sua opinião importa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e garantir que a voz de Maria nunca seja esquecida.